Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje irei dar dicas para quem quer começar a ler, tá? E eu acho muito importante, a gente estimular a leitura, porque a leitura, gente, é um conhecimento, é um aprendizado, Então eu acho importante a gente abordar esse tema aqui. Primeiro, identifique um tema do livro que você gosta, tipo um tema. Exemplo, romance, mitologia, ficção científica, paleontologia ou qualquer outro tipo de assunto que te prenda a atenção, que você goste de ler, de estudar e tal. Então, é interessante você começar a ler algo que você tem interesse. Com isso, você vai despertar mais a forma, tipo, eu quero ler tal livro porque eu tenho interesse nesse assunto. E aí, quando você vê, você já tem uma lista enorme, cheia de livros para comprar e se interessando cada vez mais pela leitura. 2. Tire um tempo do seu dia para ler. Então, um exemplo. Todo dia irei tirar 10 minutos. Irei reservar 10 minutos do meu dia para ler o meu livro. É importante, gente, quando a gente está começando a ler, a gente estipular algumas regras, Colocar, tipo, 10 minutos por dia, 20, 30 minutos. Porque com isso, o seu cérebro vai entender que todo dia você tem alguma coisa para fazer, que é a leitura. Então, você vai começar a entender que hoje eu tenho que ler tal livro. Então, você vai pegar o livro e vai ler, ou vai estudar, Não sei qual é o tema que você vai escolher. Então, é importante reservar alguns minutos, ainda mais para quem está começando a ler. 3. Sempre ande com um livro por perto. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu estou indo para o supermercado e depois eu vou ao banco. O que acontece? São dois lugares que sempre tem muita fila. Então, além de você ficar à toa, mexendo no celular, ou falando mal de alguém, porque sempre tem alguém falando mal de alguém na fila, você pega o seu livro e começa a ler. Aquilo, gente, vai fazer com que você termine o seu livro mais rápido. Então, vai estimular mais, E você vai ficar super contente, que eu vou falar mais algumas coisinhas e você vai entender por que você vai ficar contente. 4. Por que você vai ficar contente? Porque você vai estipular regras, objetivos. Então, exemplo. Hoje eu vou começar a ler e eu vou colocar metas. A minha meta dessa semana é ler 20 páginas. Então, é uma meta que eu vou conseguir fazer. Então, eu vou ficar feliz por estar conseguindo ler 20 páginas em uma semana. Agora, não coloque metas que você não vai conseguir cumprir, porque você vai ficar triste, vai ficar frustrado ou frustrada e você vai acabar desistindo de ler aquele livro que você comprou. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu comecei a ler agora e aí eu coloquei minha meta de 500 páginas por semana. Eu tenho o hábito de ler. Será que essas 500 páginas por semana eu vou conseguir cumprir? Não? Então não coloque 500 páginas. Não coloque 500 páginas. Porque quando você não consegue alcançar aquele objetivo, gente, você fica triste. E aí, dependendo, você não vai querer mais ler. Então, não é interessante. Coloque sempre metas que você vai conseguir cumprir. Pamela, eu coloquei 20 páginas por semana e eu consegui chegar a 30 páginas. Você não ficou feliz? Pô, fiquei pra caramba. Então, essa é a intenção, você ficar feliz. Mas não é uma competição, tá? Preciso ler tantas páginas por semana. Não é isso. 5. Escolha um formato de livro que você goste. Um exemplo, livro físico ou livro digital. Eu prefiro físico. Por que eu prefiro físico? O digital, gente, eu me distraio muito rápido. Então, exemplo,
além de eu estar lendo o livro, ou no computador, ou no celular, ou no tablet, eu estou fazendo outra coisa. Eu estou na rede social, eu estou fazendo uma pesquisa, mas eu não estou lendo o livro. Também tem aqueles, tipo uns tablets, eu esqueci o nome, que é só para leitura. Eu não gosto, porque eu não me adaptei. Eu prefiro o livro físico. O livro físico eu não me distraio, eu me concentro melhor e eu consigo aprender mais do que no livro digital. Então, assim, cada um vai escolher o que mais te agrada, porém tem pessoas que gostam dos dois, mas eu prefiro o livro físico. Então é importante você saber qual dos dois te agrada mais. 6. Não torne a leitura uma obrigação, né? Tipo, eu preciso ler 3 livros por mês. Eu preciso ler um livro por mês. Gente, quando a gente faz isso, né, se torna uma obrigação, aquilo começa a se tornar chato. E com o tempo a gente vai desistindo de ler. Então não é interessante a gente fazer isso. O interessante é, vamos supor, o que eu faço? Eu tento ler um livro por mês. Mas se eu não conseguir ler um livro por mês, tudo bem, tudo certo. Não tem por que eu ficar me torturando porque eu não consegui aquele meu objetivo, sabe? Não me importo. O que importa é eu conseguir aprender o que tá ali ou me distrair lendo aquele livro de ficção ou de mitologia. Isso que importa. Não importa, tipo, eu ficar competindo comigo mesmo, que isso se torna algo chato. 7. Crie uma lista de livros. Eu, por exemplo, tenho uma lista com mais de 200 livros. E eu tô sempre atualizando os livros que eu quero. Então, às vezes, eu entro nos sites e fico lá procurando, leio a sinopse, fico lá lendo, estudando, se eu vou gostar daquele livro. Se eu gostar, eu coloco nessa minha lista. Só que eu não vou colocar esse livro no topo. Eu vou colocar ele lá embaixo. Então, senão, o que acontece? O livro que tá lá em cima, se eu colocar sempre o que eu acabei de escolher aqui em cima, esse aqui eu nunca vou comprar esse livro. Então, sempre coloco embaixo. Entendeu? E isso me estimula a ler mais. Porque eu tenho vários livros para ler, vários livros que eu quero ler. Então, eu acabo lendo. Eu vou comprando, exemplo, compro 5 livros. Eu leio aqueles 5 livros para comprar os outros. Então, isso pode te ajudar a estimular a sua leitura. 8. Algo que eu gosto muito de fazer é ler antes de dormir. 1 ou 2 horinhas antes, né? Não vai ler com sono. Tipo, agora eu vou dormir. Não, mas eu tenho que ler o livro, tô cheio de sono. Você não vai prestar atenção no que tá ali, né? Ou então você vai ler dormindo, então não é legal. Então, o que eu faço? Eu leio 1 ou 2 horas antes. Também, quando eu tenho tempo, eu leio na parte da tarde, ou na parte da manhã, ou nas 2, ou nos 3. Mas eu sempre gosto de ler antes de dormir. Por quê? Me ajuda na hora de dormir, sabe? Eu não fico acordando, né, durante a noite. E também, gente, na parte da noite, antes de dormir, eu fico mais concentrada. Por quê? Não tem barulho, não tem distração de nada. Então, eu gosto de ler antes de dormir. Então, isso pode ser uma dica para você, se você está procurando um horário para você começar, né, a se concentrar para ler. 9. Leia livros, gente, que tem uma leitura leve. Não aquela leitura densa que você precisa procurar um dicionário ou internet para saber o que aquela palavra significa. Porque já pensou? Você está começando a ler agora, você compra um livro e o livro tá cheio de palavras difíceis. E aí você toda hora tem que ir lá para procurar. Aí não entendi. Aí procura. Uma hora você vai cansar e uma hora você vai desistir. Então não é legal. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre todos os livros que eu li que pode ajudar as pessoas que estão começando a ler. Né? Livros leves, né? Gostosinhos de ler. 10. Não pense, gente, na quantidade de páginas que tem aquele livro. Então, exemplo. Nossa, esse livro aqui tem 700 páginas. Não vou querer ele porque tem muitas páginas.
Mas, gente, se você estipular regras, né? Aí eu vou ler meia hora por dia, a minha meta é 30 páginas na semana. Cara, quando você vê, você já leu as 700 páginas, já tá indo para outro livro. Então, assim, é rápido. Não fique pensando muito quantas páginas tem, porque você vai acabar desistindo. Outra coisa, aproveite o seu livro, gente, o máximo possível. Não torne a leitura uma competição. Então, exemplo. Meu nome... Eu sou a Pamela e a Paloma tá lendo um livro. Só que ela, nesse mês, ela já leu 5 livros. Eu só li um. Mas eu tenho que alcançar a quantidade de livros que ela tem. Meu Deus, eu tenho que conseguir. Não, gente. Cada um é cada um. Cada um tem uma quantidade de tempo. Cada um lê. Umas pessoas leem mais rápido, as outras mais ou menos, as outras mais lenta. Não tem um problema nisso, né? Então, assim, não fique se sacrificando, se julgando e competindo com outras pessoas, tá? Então, aproveite a leitura do seu livro, aprenda o que ele tem a te passar, tá? Que você vai aproveitar muito mais, vai aprender muito mais e vai querer comprar muito mais livros do que, como posso falar? Do que antes, né? Porque tem pessoas que nunca leram, ou então lê um livro por daqui a 3 anos. E é isso, gente. Tô tentando ajudar quem quer começar a ler. E eu espero que tenha ajudado um pouco. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.